Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Gente, na era de redes sociais, né, as pessoas estão cada vez mais aí querendo compartilhar a sua vida. Então, onde é que tá, o que tá fazendo e tudo mais, as pessoas estão sempre compartilhando. Mas existe uma força em você não compartilhar, em você não sair dizendo para as pessoas aquilo que você anda vivendo, aquilo que você anda passando. Quando as pessoas não sabem o que é está acontecendo na sua vida, elas não sabem onde que atacar. Então mesmo eu já fiz um teste, teve uma vez que eu fiz um teste. Eu sempre postava coisa da minha vida, né? E eu percebi que tinha uma pessoa que sempre estava tentando interferir na minha vida, sempre quando eu postava alguma coisa. E ela utilizava, né, das coisas que eu postava, fazia para fazer fofoca, para tentar atrapalhar a minha vida e tudo mais. E aí sempre quando eu não postava algumas coisas da minha vida, eu tinha paz. Aí era só eu postar o que estava fazendo, estava vendo lá, vai essa pessoa querendo me perseguir. E essa pessoa querer fazer fofoca com o meu nome e as minhas coisas, né? Aí o que eu pensei, eu não tenho minha independência financeira ainda, posso ser prejudicada, enquanto eu ainda postar essas coisas aqui, né? Porque eu ainda morava com a minha mãe, não tinha independência. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ser mais seletiva com aquilo que eu posto. Então eu comecei, gente, a agir com mais sabedoria, né? Porque nem tudo que a gente vive a gente tem que postar. Então, quando eu percebi, quando eu começava a agir com sabedoria, postando só algumas coisas que eu percebi que não ia me dar problema nem nada do tipo, ou má interpretação, alguma coisa assim, eu tinha paz. Então, com isso eu tirei uma lição para a minha vida. Nem tudo que você vive você tem que postar. Aconteceu uma coisa muito boa para você está muito feliz. Pense e repense duas vezes antes de postar. Porque tem gente que não suporta a nossa felicidade. Não suporta saber que uma coisa boa aconteceu com a gente. Tem pessoas, gente, que tem uma vida maravilhosa, uma vida melhor do que a minha vida, do que a sua vida. Mas se elas ficarem sabendo que você tá bem, que você tá feliz, é como se o mundo delas tivesse acabado. Então tem pessoas que nos perseguem sim. Tem gente que pode dizer, vai perseguir pelo quê? O que é que você tem para oferecer? Porque tem gente que acha que alguém só persegue a gente, só quer destruir a vida da gente se a gente tem dinheiro, se a gente é rico. Não, gente. Tem pessoas que é o nosso sorriso, é a nossa essência, é a nossa felicidade. Tem pessoas só que pelo fato de você estar bem, você ser grato pela vida que você tem, porque às vezes você pode ter pouco, mas você pode ser grata pelo pouco que você tem. Você pode ser uma pessoa simples, você pode ser uma pessoa que está buscando viver sua vida sem atrapalhar a vida de ninguém. E eu descobri uma coisa, você ser esse tipo de pessoa incomoda muito. Você não incomoda ninguém. E justamente por você não incomodar ninguém, você ter essa essência de ser uma pessoa bem resolvida, vai fazer com que pessoas que não são bem resolvidas olhem pra você e pensem assim, por que essa pessoa é assim e eu não sou? Por que essa pessoa tem que eu não tenho? Por que essa pessoa consegue ser feliz com pouco, ser grato, ter disciplina, ter tantas coisas e eu não consigo? Então tem gente que às vezes não precisa de muita coisa não. O pouco mesmo que você tem já é invejado. O pouco que você tem, as pessoas estão com o olho do tamanho do mundo em cima das suas coisas. E eu percebi isso, sabe? Às vezes você não tem tantas coisas, mas o que você tem já é algo visado. É o que muita gente quer ter. Por isso que eu dou uma adenda aqui, sabe? Com esse vídeo. Se você tem algo valioso na sua vida, valorize. Mesmo que você não tenha um rio de dinheiro. Porque às vezes você tem algo que dinheiro nenhum consegue pagar. Que tem gente que tem muito dinheiro, mas às vezes não tem o que você tem. Porque o que você tem, dinheiro nenhum no mundo paga. E aí tem gente que tá olhando pra sua vida pensando assim, por que essa pessoa tá vivendo isso? Por que essa pessoa tem isso e eu não tenho? Então, gente, existe muita gente assim, sabe? Então, muito cuidado com aquilo que você decide compartilhar na rede social. Tem vários casos que eu vi, né, de meninas que compartilhavam a localização em tempo real, que estavam pela rede social. E aí vem alguém, perseguiu ela e acabou com a vida dela. Por quê? Porque sabia onde ela estava, sabia o que ela estava fazendo. Buscava, às vezes, contato com alguém, né? Falava com uma pessoa em comum, com aquela menina, para saber onde é que ela estava, o que ela estava fazendo para chegar até ela. Então, a gente precisa abrir os olhos, porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento da gente, não. Não é todo mundo que busca cultivar a essência, não é todo mundo que busca se cuidar, não. Emocionalmente, porque quando a gente se cuida emocionalmente, quando a gente busca curar as nossas feridas em Deus, em terapia, quando a gente busca se aperfeiçoar, né, se desenvolver, a gente sabe como lidar com algumas situações da nossa vida e a gente vive a nossa vida sem atrapalhar ninguém. Mas não é todo mundo que tem essa maturidade, não, porque para ter esse entendimento precisa de maturidade. Uma pessoa que ela entende que ela precisa resolver os próprios problemas sem pingar a sua dor em ninguém, é uma pessoa que é madura e nem todo mundo tem esse nível de pensamento, não, de maturidade, não. Tem pessoas que são feridas e elas não querem nem saber se elas estão ferindo todo mundo que passa pela vida delas, não. Elas saem respingando dor, saem respingando ferida em outras pessoas e elas estão nem aí para as consequências.
Então, só uma pessoa bem resolvida, né, que vai ver a vida de outra pessoa e não vai querer atrapalhar, mas tem gente que quer. Tem gente que quer fazer de tudo para atrapalhar a nossa vida. Essa que é a verdade, é muito doloroso, né, a gente saber disso, principalmente quando essas pessoas são pessoas que a gente deseja o bem, né, que a gente não atrapalha, tem pessoas que a gente não deseja mal nenhum a elas, que a gente quer que elas vivam bem, que elas vivam felizes, e elas, infelizmente, não pensam da mesma forma, né, tem pessoas que não têm a mesma maturidade que a nossa. Então, vários momentos, né, eu pensei na pessoa, já teve vários momentos com várias pessoas, tá, gente? Que eu pensava na pessoa, que eu tinha aquela boa vontade para com ela, né, de ajudar, de pensar, não, eu tô aqui, se ela precisar de um conselho. Inclusive pessoas que me perseguiam, né, e eu sabia do mal que estava tentando me causar, mas quando aquela pessoa estava passando por uma situação ruim, uma discussão com alguém, uma situação que eu ficava pensando, não, deixa eu dar um conselho para essa pessoa, para ver se essa pessoa para refletir, se essa pessoa, né, melhora. Mas não, a pessoa, né, recebendo conselho, vendo que você tá ali, vendo que você tá desejando bem, muitas vezes é ingrata. E o que mais existe nesse mundo é gente ingrata. Se tem uma coisa que existe é pessoas que são ingratas conosco. A gente às vezes deseja o melhor, mas na primeira oportunidade que essa pessoa tem de nos passar rasteira, ela vai passar rasteira na gente sem dó. E vai esquecer tudo que a gente um dia fez por ela. Então, isso aconteceu na minha vida. E provavelmente pode acontecer na sua também. Então, porque a gente, se a gente não agir com sabedoria, gente, a gente só vai quebrar a cara nessa vida. Essa que é a verdade. A gente precisa saber agir com sabedoria. E a gente não vai conseguir descobrir essa sabedoria em nenhum lugar, a não ser em Deus. Porque, olha, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. E eu já li muitos livros de desenvolvimento pessoal. Mas igual a Bíblia não tem. Porque a Bíblia, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Tudo que a gente passa nessa vida, a gente vai ter exemplo na Bíblia. Por quê? Porque tudo que a gente já passou nessa vida, né? Muitas pessoas lá atrás também passaram, pessoas antes de nós. Os tempos bíblicos também já passaram pelas situações que a gente está passando. Então, nada do que a gente passa nessa vida, a gente é só. Ah, eu estou passando por isso, ninguém nunca passou por isso. Não, com certeza existe alguém que já passou pela mesma situação que você está passando. Existe, se você está passando por um perrengue, independente da área que seja, existe uma pessoa que está passando pelo mesmo perrengue nessa área aí que você está passando. Então, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Observe muito bem o que você fala. Muitas vezes você não é uma pessoa de rede social. Você pode ser low profile, como muita gente chama, né? Que é aquela pessoa que não gosta de demonstrar muita coisa na rede social. Mas no boca a boca, com o conhecido, com a conhecida, você fala tudo da sua vida. Então não adianta. Porque assim, você pode não estar falando para muitas pessoas, mais de 1000 pessoas pela rede social. Mas você está falando para um conhecido. Você pode estar falando para um fofoqueiro, você pode estar falando para um invejoso. E essa pessoa vai causar um mal na sua vida do mesmo jeito. Vai querer causar um dano na sua vida da mesma forma. Então, do que adianta? Então, é segurar a língua. E tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras pessoas, né, de segurar a língua. Porque essa questão da fala tem muito a ver com temperamento, né? Então, tem pessoas que elas têm mais facilidade, né, de se reservada mesmo e tudo mais. Então, para essas pessoas, ótimo, né? Continue assim. Se você é assim, uma pessoa reservada, né, que sabe muito bem o que fala, que sabe o momento de falar, como a Bíblia diz, né? Existe um momento de você falar, existe um momento de você calar. Se você é uma pessoa assim, continue. Porque isso mostra que você é uma pessoa sábia. Agora, se você é uma pessoa que não é assim, aprenda. Aprenda a ser assim, ou senão você vai sofrer muito na sua vida. Porque você vai ver muitos planos seus indo por água abaixo. Porque muitas vezes algumas coisas nem aconteceram na sua vida, você já está falando para os outros. E aí, quando algo já está quase certo de acontecer, dá algo errado. Depois você fica, eu não sei porque que deu errado, sabe? Já estava tudo certo, já estava tudo encaminhado. Claro, você foi abrir a sua boca de sacola, como tem gente que diz, né? Você foi abrir a sua boca, para que você vai abrir a sua boca? Se uma pessoa ela não vai ajudar a concretizar seus sonhos, ela não precisa saber dos seus sonhos. Só quem precisa saber dos seus sonhos é quem vai fazer parte dele. Sonho se casar, pronto. Só quem tem que saber dos seus sonhos é seu marido. É o seu noivo, porque ele que vai casar com você, ele vai ajudar a realizar seu sonho de se casar. Então ele precisa saber do seu sonho. Então, vai vocês dois ali na caladinha, planejar o casamento. Olha, meu bem, eu quero casar, você quer também? Pronto, vamos aqui na calada, vamos juntar dinheiro para a nossa festa de casamento, para a nossa lua de mel e tudo mais. E vai planejando ali na calada. Quando as pessoas ficarem sabendo, já deu tudo certo, você já está tudo planejado, vocês já falaram com o buffet, vocês já fizeram a organização do evento, pronto, já deu tudo certo. Mas só quando já está tudo certo. Agora, enquanto você estiver no processo, guarda a sua língua na boca.
Não é para falar nada. Não atrapalhe o processo das coisas. Porque às vezes tem coisa que está andando andamento na sua vida, tem coisa que Deus confiou a você, sonhos que Deus colocou no seu coração, coisas que Deus falou, só você confiou, só você. E aí você faz o quê? Abre a boca e fala para todo mundo. Se fosse para todo mundo saber, Deus às vezes contava para todo mundo que dava para acontecer na sua vida. Então, se Deus não contou para todo mundo, contou somente para você, então guarde para você. Tá bom? Então fica aí, gente, com essa lapada de verdade. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E um beijo.